Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 7. Malaquias 3, a partir do 7, nós leremos até o 12. Diz assim a palavra do Senhor: Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardam. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como haveremos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando. Vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra. E não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, hoje nós iremos olhar para esse texto de Malaquias e nós iremos observar o que esse texto tem a nos ensinar. Mas, primeiramente, a melhor maneira de nós entendermos o livro de Malaquias é que precisamos entender o conceito de aliança. Se nós não entendermos o conceito de aliança, de acordo com Deus, nós não iremos entender o que o livro quer nos dizer. E, primeiramente, nós temos que dizer que Deus é um Deus de aliança. Deus tinha uma aliança com aquele povo. Lá no início, lá em Gênesis, Deus chamou Abraão. E Deus fez um pacto com Abraão. E esse pacto disse que Abraão ia ser pai de uma grande nação. E então, depois disso, veio Isaque, filho de Abraão, e o Senhor confirmou novamente esse pacto com ele. E então veio Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, e o Senhor também confirmou o pacto com ele. E daí veio as 12 tribos de Israel, veio o povo de Deus. Então, meus irmãos, a aliança que Deus tinha com aquele povo funcionava da seguinte maneira: Deus prometeu ser o Deus daquele povo. Deus prometeu cuidar deles, protegê-los, abençoá-los e sempre estar a favor deles. Deus prometeu isso para eles. E quanto ao povo, o povo deveria amar somente a Deus, o povo deveria adorar somente a Deus, o povo deveria honrar o Senhor, o povo deveria obedecer os mandamentos do Senhor. De maneira geral, essa era a aliança que Deus tinha com o povo. Eu vou ser o Deus de vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou estar sempre a favor de vocês, mas vocês têm que me obedecer. E aí, a dinâmica da aliança era assim: se o povo obedecia, Deus cumpria a promessa, Deus abençoava eles, Deus cuidava deles. Todavia, quando o povo se mantinha rebelde contra a aliança, quando o povo se mantinha rebelde contra os mandamentos do Senhor, então o Senhor castigava eles. Para quê? Para que eles voltassem a andar em obediência, para que eles voltassem a andar de acordo com a aliança que o Senhor tinha com eles. Essa era a aliança que Deus tinha com o povo, de maneira geral. E o livro de Malaquias, dentre outros motivos, ele foi escrito para corrigir o povo, que estava cometendo vários tipos de pecado. E ele foi escrito para corrigir o povo, para que o povo voltasse a andar nos caminhos do Senhor, para que só assim o culto deles voltasse a ser um culto de acordo com o que o Senhor queria. Somente dessa forma o culto deles ia voltar a ser um culto segundo Deus. E então, meus irmãos, naqueles dias, o povo estava desrespeitando a Deus. Naqueles dias, o povo estava desrespeitando o culto a Deus. Naqueles dias, o povo estava se casando com mulheres de outros povos que adoravam outros deuses, sendo que Deus não queria que eles fizessem isso. E aí, o que acontecia? Quando eles realizavam esses casamentos, eles acabavam adorando outros deuses. Cometiam o pecado da idolatria. Além disso, muitos de dentro do povo estavam sendo infiéis em seus casamentos. Muitos outros estavam se divorciando sem motivo. Além disso, parte do povo estava ofendendo e provocando a Deus, dizendo: não adianta servir a Deus, é melhor a gente ficar no mundo, porque as coisas lá fora dão certo. A gente está aqui servindo a Deus, mas as coisas estão difíceis.
E eles começaram a falar isso de Deus, e Deus disse: olha, vocês estão me provocando com isso. Essa era a situação daquele povo. Tudo isso era desobediência ao Senhor. Tudo isso era desobediência à aliança que Deus tinha com eles. E exatamente por isso que eles estavam debaixo de castigo. Quando Malaquias escreveu isso aqui, o povo estava debaixo de castigo. E meus irmãos, hoje, como nós já lemos, nós lemos exatamente a parte do texto que fala de dízimos e ofertas. É um texto muito famoso, muito se fala sobre esse texto, muito se prega sobre esse texto, mas muitas vezes não há a real compreensão do que esse texto quer nos dizer. Muitas vezes nós lemos, ouvimos pessoas falarem sobre esse texto, mas nós muitas vezes não temos o real entendimento. E por isso nós iremos olhar para ele essa noite, nós vamos tentar entender o que Deus quis ensinar para aquele povo naquele tempo, e o que ele tem a nos ensinar hoje com esse mesmo texto. Então eu convido você a olhar para o verso 7, Malaquias capítulo 3, verso 7, e olhe do verso 7 até o verso 10, que é a primeira parte do nosso texto. E nessa primeira parte nós vamos ver a rebeldia contra a aliança de Deus. Meus queridos, se você prestar atenção no verso 7, Deus já começa o texto se queixando do povo. Deus já começa reclamando do povo. Olha o que Deus diz no verso 7. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastam dos meus estatutos, vocês não o guardam. O Senhor começa falando com aquele povo, dizendo: olha, desde quando vocês começaram como nação, desde os pais mais antigos de vocês, vocês vivem me desobedecendo. Desde o início, desde os pais dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, vocês o tempo inteiro vêm quebrando a parte de vocês na aliança. Vocês vêm quebrando a parte de vocês no pacto. E isso era uma verdade com relação àquele povo. E então, meus irmãos, isso é muito interessante. Por quê? Porque quando nós olhamos a história do povo de Deus, do povo de Israel, nós vamos ver que desde Abraão até Malaquias, foi uma história de muitos altos e baixos. Você pode ver uma história de desobediência recorrente. O povo vivia desobedecendo ao Senhor. Houve sim alguns bons momentos, alguns momentos de glória, quando o povo estava em obediência ao Senhor. Mas foram poucos momentos. Por quê? Porque o povo, quando ficavam em obediência ao Senhor, logo eles se afastavam. E aí o Senhor castigava eles para eles voltarem de novo. E meus irmãos, é muito interessante porque no período do Êxodo, no período dos juízes, no período dos reis, no período dos profetas, o tempo todo o povo está em desobediência a Deus. O tempo todo o povo está em rebeldia contra Deus, em rebeldia contra a aliança que Deus tinha com eles. E Deus o tempo todo chamando o povo de volta, e o povo em constante desobediência. E por isso Deus diz: olha, desde o princípio vocês me desobedecem. Desde os primeiros pais de vocês, que vocês se mantêm em rebeldia. E aí, nós olhamos o verso 7, e Deus está chamando essa atenção dele. Olha, é por isso que a situação de vocês está difícil. É por isso que vocês estão com problemas financeiros. É por esse motivo que as colheitas que vocês plantam aqui não prosperam. É por esse motivo que não tem chuva para regar as plantações de vocês. É por isso que as pragas estão comendo até o pouco que está nascendo. Porque vocês vivem em desobediência. E por isso nada dá certo. E de acordo com Deus, esse era o grande problema aqui. O povo vivia em constante desobediência contra seus mandamentos. Meus irmãos, e aí, depois de tudo isso que Deus disse para eles, surge uma pergunta: como é que resolve esse problema? Como é que nós podemos consertar essa situação? Olhe no verso 7, Deus responde. Deus mostra o problema, mas Deus mesmo responde, Deus mesmo dá a solução. Porque no verso 7 ele diz: olha, voltem para mim, e eu me voltarei para vocês. Voltar aqui tem o sentido de arrepender. Deus está dizendo: olha, se arrependam, voltem para mim, que aí eu vou ser favorável a vocês. Aí eu vou começar a abençoar vocês, eu vou começar a cuidar de vocês. Se arrependam de viver ignorando os meus mandamentos. Se arrependam de quebrar a minha aliança todos os dias. Se arrependam disso. Guardem a minha aliança, guardem os meus mandamentos. E aí, como eu prometi na aliança que eu tenho com vocês, eu vou voltar a abençoar vocês. Eu vou voltar a cuidar de vocês. Eu vou ser favorável a vocês em todas as vossas necessidades.
mas voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês. E, meus irmãos, é muito interessante nós olharmos para esse texto, porque Deus acabou de chamar o povo ao arrependimento. E o povo vai responder Deus de maneira cínica. Nós já estudamos o livro de Malaquias nos jovens, mas nós precisamos mencionar que o povo vai olhar para Deus e dizer: em que havemos de voltar? Verso 7. Depois Deus diz: olha, se arrependam, voltem-se para mim. E aí o povo olha para Deus: nos voltar de quê? Eu vou me arrepender de quê? O que nós estamos fazendo de errado? Isso era uma extrema hipocrisia daquele povo, porque eles sabiam que eles estavam pecando contra Deus. Eles tinham os mandamentos do Senhor na sua mão, eles sabiam o que eles deviam estar fazendo, mas eles não estavam. E mesmo assim, quando eles chegam diante do Senhor, eles chegam diante do Senhor como quem não está entendendo: me arrepender de quê? Se eu não estou fazendo nada errado. O livro de Malaquias é todo dividido dessa maneira. Deus diz uma coisa: olha, vocês estão pecando nisso. E o povo consciente que está em pecado, mas eles olham para Deus: eu estou pecando nisso não. E Deus diz: vocês estão pecando nisso. E aí passa um capítulo, aí Deus acusa de outro pecado: vocês estão fazendo isso também. Aí o povo olha para Deus de novo: mas isso aí eu não estou fazendo. E aí passa para o capítulo seguinte, e Deus diz: vocês também estão pecando nisso. E o povo: não, nós não estamos pecando nisso. Malaquias fica assim o tempo todo. Malaquias dizendo para o povo o que Deus disse, e o povo respondendo, dizendo que não estavam fazendo isso. E aí, nesse momento, Deus responde no verso 8, e Deus vai mostrar do que o povo precisava se arrepender. E se você olhar o verso 8, Deus vai dar um exemplo da quebra da aliança. E Deus diz: olha, eu vou responder: pode um homem roubar a Deus? Meus queridos, seria o mesmo que dizer: era a mesma coisa que Deus está respondendo assim: quer dizer que vocês não sabem do que vocês precisam se arrepender. Vocês não sabem, pois eu já dei vários exemplos para trás. Se você olhar capítulo 2 de Malaquias para trás, você vai ver que Deus já deu vários exemplos do que eles estavam pecando. E agora Deus, no meio dessa conversa, Deus diz: então vocês não sabem, pois eu vou dar mais um exemplo. Vocês estão me roubando. Vocês estão me roubando. E quando a gente olha, eles tiveram coragem de olhar para Deus e perguntar: estamos te roubando? Que história é essa? Que história é essa que eu estou roubando o Senhor, Deus? Meus queridos, isso é o extremo da hipocrisia daquele povo, porque eles sabiam do mandamento de Deus. Mas eles, mesmo sabendo do mandamento, estando com os mandamentos em mãos, eles não estavam fazendo. E quando Deus chama a atenção, eles dizem que não sabem do que Deus está falando. E aí, Deus diz para eles: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Verso 8. É nos dízimos e nas ofertas que vocês estão me roubando. E aí nós precisamos fazer alguns comentários aqui sobre isso, porque com relação ao dízimo, nós precisamos dizer algumas coisas. Primeira coisa que nós precisamos dizer: a questão do dízimo ela é muito antiga. Ou seja, não pense que dízimo apareceu hoje. Não pense também que dízimo apareceu quando Malaquias começou a falar. Muito antes disso, a Bíblia fala sobre dízimo. Dízimo é anterior a Moisés. É anterior à lei que Deus deu para o povo lá no deserto do Sinai. Abraão, há mais de 400 anos antes de Moisés aparecer na história, Abraão já havia entregado o dízimo. Isso está lá em Gênesis capítulo 14, Gênesis capítulo 28. E aí, meus irmãos, depois disso, Deus incluiu o dízimo na lei dele, que ele entregou para o povo. Por quê? Porque o dízimo naquela época era um meio de sustentar a tribo de Levi. Dentre todas as tribos de Israel, o dízimo era recolhido para que fosse sustentado a tribo de Levi. Por quê? Porque a tribo de Levi eram as pessoas que trabalhavam no ministério. Eram os sacerdotes da época, eram os pastores da época. Enquanto as outras tribos trabalhavam de outras coisas, os levitas trabalhavam no templo. Eles não tinham outro serviço. E aí o dízimo era para sustento deles. E aí, meus irmãos, como parte da aliança de Deus com o povo tinha que dizimar, o povo tinha que contribuir para que aqueles irmãos lá tivessem o seu sustento. E o povo, com os mandamentos do Senhor em mãos, eles não estavam contribuindo, eles não estavam fazendo o que eles deviam fazer. E quando Deus olha para eles e questiona com relação a isso, eles dizem: não sei do que o Senhor está falando. Nós não estamos falando.
Deus vai mostrar, como eu já falei, Deus vai mostrar que as colheitas do povo não estavam produzindo, que aquelas pragas que comiam o pouco que ainda produzia, que o problema do porquê que eles eram oprimidos por outras nações, dentre outros problemas, tudo isso tinha um motivo, não era nada aleatório. Tudo isso de ruim que estava acontecendo sobre aquele povo, Deus vai dizer no verso 9, com maldição vocês são amaldiçoados, porque vocês estão me roubando, a nação toda está me roubando. Em outras palavras, era como se Deus estivesse dizendo, olha, vocês estão debaixo de maldição. Por quê? Porque vocês são desobedientes. Dentre todos os pecados que eu já citei até aqui, vocês também estão me roubando. Vocês são desobedientes e é por isso que vocês estão debaixo de maldição. Por isso que as coisas não estão dando certo. Por isso que está tudo errado na vida de vocês. Porque vocês estão debaixo de maldição. E não é qualquer maldição, meus irmãos. Se nós formos estudar, não é qualquer maldição, porque Deuteronômio, capítulo 28, vai mostrar que aquela aliança que Deus tinha com o povo, ela tinha dois lados. Porque se o povo andasse em obediência, Deus ia abençoar eles. Mas se o povo andasse em desobediência, Ele mesmo ia derramar maldição sobre eles. É só você ler Deuteronômio capítulo 28, tem lá bênçãos da aliança e maldição da aliança. Por quê? Porque se o povo quebrasse, se o povo andasse em rebeldia contra Deus, sem arrependimento, o Senhor ia castigar eles, o Senhor ia amaldiçoar eles. E eles estavam em rebeldia contra a aliança, em rebeldia contra os mandamentos de Deus. E Deus disse, olha, isso aí tudo que está acontecendo com vocês, no verso 9, isso tudo é maldição, que eu mesmo estou botando sobre vocês, porque vocês são rebeldes, porque vocês não me obedecem, vocês quebram o pacto, a aliança que eu tenho com vocês, dia após dia. Não tem como as coisas darem certo. E então, meus queridos, o povo tinha os mandamentos do Senhor nas mãos, eles sabiam o que tinham que fazer. Em Deuteronômio 28 está escrito os dois resultados. Mas, diante disso tudo, o povo está aqui diante de problemas, diante da maldição da quebra da aliança, diante da maldição de viver uma vida contrária aos mandamentos do Senhor. E aí, meus irmãos, tudo isso era porque o povo estava desviado dos caminhos do Senhor. E então, Deus está falando aqui no capítulo 3, do verso 7 ao 12, está falando do dízimo, mas o dízimo não era o único problema. Não era a causa da maldição, pelo menos não a única causa. Tinha outros motivos também. Como eu já falei, o povo estava desrespeitando a Deus. Quando era o dia de ir no templo para adorar ao Senhor, o que eles estavam fazendo? Eles estavam pegando o pior animal, aquele magro, que é aleijado, aqueles que não ia fazer falta para eles. Aí eles levavam para entregar para Deus. Tudo aquilo que era de pior que eles tinham, eles levavam para oferecer a Deus. E aí Deus está olhando isso tudo e Deus está dizendo, ei, não é assim que funciona a adoração ao meu nome. Não é assim que eu quero que vocês cultuem o meu nome, trazendo esses animais aí defeituosos. O povo estava desrespeitando a Deus, o culto que era oferecido a Deus, eles estavam desrespeitando também, adorando outros deuses, sendo infiéis em seus casamentos, se divorciando sem motivo, ofendendo e provocando a Deus. Era isso que o povo estava fazendo, e tudo isso era desobediência, tudo isso era rebeldia, e por isso a maldição caiu sobre eles. E meus irmãos, de novo, diante disso tudo, como é que resolve esse problema? Como é que conserta essa situação tão desfavorável? E aí nós precisamos olhar novamente para o verso 7, que está dando o antídoto. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Diante de todo esse problema, Deus está dizendo, se arrependam dos seus pecados e voltem a obedecer os meus mandamentos. Voltem a obedecer a aliança que eu tenho com vocês, porque aí vocês vão passar da maldição para as bênçãos. Aí vocês vão sair do que está escrito lá em Deuteronômio 28, que são as maldições da quebra da aliança, e vocês vão passar para as bênçãos da aliança. E como Deus está falando aqui especificamente de dízimo, então o Senhor está dizendo, olha, arrependam-se de me roubar nos dízimos e nas ofertas. E qual era o mandamento de Deus com relação aos dízimos e às ofertas? O que Deus esperava que o povo fizesse com relação a dízimos e ofertas? E Ele mesmo responde no verso 10, olha o verso 10 aí. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa.
Isso é um lembrete de Levítico no capítulo 27, isso é um lembrete de Números capítulo 18, Deuteronômio 12, Deuteronômio 14, Neemias 13, são todos textos da palavra de Deus, onde Deus está dizendo para aquele povo que eles deveriam contribuir, eles deveriam dizimar, eles deveriam ofertar. E Deus aqui está dizendo, olha, tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Por quê? Porque vocês se lembram lá de trás, eu mandei vocês fazerem isso. E então, meus irmãos, Deus está deixando essa ordem clara aqui para eles. Ei, está dando tudo errado. É a maldição da quebra da aliança. E para resolver isso, se arrependam, se voltem para mim, porque aí eu vou começar a cumprir tudo aquilo que eu prometi. Eu vou abençoar vocês, eu vou cuidar de vocês, eu vou ser favorável a vocês em tudo que vocês fizerem. Deus estava querendo que aquele povo voltasse a obedecê-lo, que aquele povo voltasse a estar na mesma página com ele. E enquanto eles não fizessem isso, a mão do Senhor ia continuar pesando sobre eles, eles iam continuar debaixo de maldição, porque Deus tinha uma aliança com eles, Deus tinha um pacto com eles, e eles tinham que obedecer ao Senhor. E aí eu convido você agora para olhar para o verso 10 até o verso 12, a terceira parte do verso 10, que nós vamos ver que obedecer ao Senhor gera bênçãos. E então, nesse momento, se você olhar para a parte C do verso 10, a última parte do verso 10 e o verso 11, você vai ver que Deus, depois que Ele dá esse sermão naquele povo, Deus diz, olha, ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vocês bênçãos sem medidas, por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as videiras dos campos de vocês fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Meus queridos, nesses versos aqui, Deus desafia o povo. Deus desafia o povo. Era como se Deus estivesse dizendo, olha, façam um teste. Experimentem obedecer a minha palavra e vejam o que acontece. Experimentem ser obediente a tudo aquilo que eu mandei vocês fazerem, para vocês verem o que vai acontecer na vida de vocês. Comecem a olhar de novo para a aliança que eu tenho com vocês e comecem a obedecê-la, para vocês verem o que vai acontecer com a vida de vocês. Ponham-me à prova nisso, façam, e depois venham aqui me dizer se a minha palavra é verdadeira ou não. Deus está dizendo isso para aquele povo. E então, diante dessas instruções, porque nos capítulos anteriores Deus já havia dito como corrigir os outros pecados, e agora aqui Deus está dizendo, ei, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, e depois venham me dizer o que vai acontecer na vida de vocês. Não pelo dízimo em si, mas por estar obedecendo aos mandamentos do Senhor. Um conjunto de mandamentos do Senhor, que Malaquias, desde o capítulo 1 até aqui, está falando repetidamente. Ei, vocês estão fazendo isso errado, vocês estão fazendo isso outro errado, vocês estão fazendo isso errado. Se arrependam disso tudo. O dízimo também, a contribuição de vocês está errado, está tudo errado. Voltem-se para mim. E aí vocês vão ver como tudo vai mudar. Meus queridos, depois que Deus desafia aquele povo, para que eles voltem para a aliança, Deus ainda vai explicar para eles que de pelo menos 3 maneiras diferentes eles iam ser abençoados logo naquele momento. Se você olhar, primeiramente, verso 10, Deus disse que se eles voltassem a obedecer os mandamentos do Senhor, se eles se arrependessem e voltassem para Deus, Deus já começa dizendo no verso 10, olha, eu vou abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sobre vocês. E meus irmãos, isso aqui às vezes algumas pessoas interpretam isso errado e elas pensam que Deus está dizendo, se vocês derem o dízimo, aí vai dar tudo certo na vida de vocês. Mas nós estamos vendo que o contexto é outro, não é só disso que Deus está falando. Mas essa expressão, janelas do céu, ela aparece outras vezes no Antigo Testamento e ela vai trazer sempre uma ideia de chuva, de Deus abrindo as janelas do céu para chover. E então, nós podemos interpretar que é como se Deus estivesse dizendo mais ou menos, ei, voltem-se para mim, se arrependam dos seus pecados e sabem o que eu vou fazer? Se vocês se arrependerem e voltarem a me obedecer, meus queridos, eu vou abrir a janela do céu para que volte a chover e as plantações de vocês vão começar a frutificar de novo. Tudo isso que vocês estão tentando plantar e nunca dá certo, não tem chuva para molhar essas sementes, mas se vocês voltarem a me obedecer, eu vou abrir as janelas do céu, a chuva vai voltar e todas as plantações de vocês vão voltar a frutificar, vai voltar tudo a ser próspero.
Naquela época, meus irmãos, o povo vivia de agricultura e pecuária, o povo vivia de criação de animais, o povo vivia de plantações. E ora, se não tem chuva, as plantações não vão nascer, não vão frutificar. Se não tem chuva, dificilmente os animais vão conseguir se hidratar. E o Senhor está dizendo, se vocês voltarem a me obedecer, voltarem a observar a minha aliança como um todo, a chuva vai voltar, as plantações de vocês vão ser regadas, os animais vão ser hidratados, e tudo isso é uma bênção decorrente da obediência de vocês a mim. Mas Deus também continua. Se você olhar o verso 11, depois que ele fala de abrir as janelas do céu, ele diz que ele vai repreender o devorador. Agora, o que é isso? Meus irmãos, o devorador era um nome que era dado para uma praga específica que comia as plantações. Já não estava nascendo nada, mas o pouco que ainda nascia, essas pragas elas chegavam e comiam as plantações. Alguns estudiosos vão até dizer que o devorador aqui era um tipo de gafanhoto que atacava as plantações em grande quantidade e em poucos minutos eles comiam toda a plantação. Até isso estava acontecendo. O pouco que ainda nascia, o devorador, os insetos, as pragas chegavam e comiam tudo, não sobrava nada. Mas aqui Deus está dizendo, olha, se vocês se arrependerem, voltar para mim, se vocês voltarem a me obedecer, eu vou repreender o devorador, vou repreender essas pragas que estão comendo até o pouco que nasce, porque aí as plantações de vocês vão frutificar, aí vai dar certo. E isso era uma bênção decorrente da obediência do povo a Deus. Se o povo voltasse, Deus disse que ia fazer isso. E por último, no verso 11 ainda, Deus vai dizer, olha, eu pessoalmente, eu vou cuidar para que todas as videiras que vocês têm plantadas, elas nunca deixem de ter fruto. A videira era uma planta muito importante para aquela época. Por quê? Primeiro, porque ela era muito comum, ou seja, muitas pessoas plantavam ela. Segundo, porque a videira dava uva, a uva dava o vinho. Então era muito importante para aquela época. E as videiras também não estavam frutificando. E Deus chega e diz para ele, ei, verso 11, se vocês voltarem para mim, eu vou começar pessoalmente a cuidar para que cada videira sempre tenha frutos. Meus irmãos, o próprio Deus diz, olha, se vocês voltarem para mim, eu garanto para vocês, eu garanto que as plantações de vocês sempre vão ter frutos. A situação vai mudar quando vocês de coração voltarem para mim. E meus queridos, aqui nós encerramos aqui esse texto, mas fica uma grande pergunta. O que esse texto tem a nos ensinar? Nós vimos tudo o que ele falou, mas o que isso se aplica na minha vida? E o que nós podemos dizer aqui é que Deus exige total obediência do seu povo. Se você faz parte do povo de Deus, saiba que Deus exige de você total obediência. Não é obediência parcial, não é você dizer, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Se você faz parte do povo de Deus, Deus exige obediência total. E como eu já falei, no livro de Malaquias, o Senhor, desde o capítulo 1 até o final, Deus vai chamando a atenção do povo com relação a seus pecados. Por quê? Porque Deus queria que o povo se arrependesse de todos os seus pecados, para que o culto que eles estavam oferecendo a Deus voltasse a ser um culto agradável a Deus, voltasse a ser um culto de acordo com o que Deus queria. E o povo vivia em constante rebeldia, em constante desobediência. E aí, com a desobediência do povo, Deus não podia cumprir a sua palavra de abençoar eles. Aí Deus teria que cumprir a sua palavra de castigá-los. Deus teria que cumprir a sua palavra de derramar a maldição que está em Deuteronômio 28. E aí Malaquias é um chamado ao arrependimento, é um chamado à aliança de volta, para que o culto voltasse a ser um culto como Deus quer. E então, meus irmãos, isso nos ensina o quê? Isso nos ensina que para oferecermos um culto a Deus de acordo com o que Ele quer, a nossa vida tem tudo a ver com isso. A sua vida, que você está lá na sua casa, que a gente não sabe o que você está fazendo, tem tudo a ver quando você chega aqui para cultuar a Deus. De nada adianta, meus queridos, vir aqui no dia do Senhor, vir aqui no domingo, e chegar aqui e cultuar a Deus junto com todo mundo, se durante a semana você vive desobedecendo a Deus. De nada adianta.
De nada adianta você estar aqui no domingo cantando, adorando a Deus, e você passar a semana mentindo, você passar a semana sendo desonesto, você passar a semana cometendo o pecado da idolatria, você passar a semana traindo a sua esposa, traindo o seu marido. De nada adianta você estar aqui no domingo para adorar a Deus. E o livro de Malaquias deixa isso claro. Por quê? Porque nos dias que era para o povo estar lá no templo, cultuando a Deus, eles estavam lá. Mas durante a semana eles estavam fazendo tudo errado. E Deus está o tempo todo: ei, vocês estão pecando nisso, vocês estão pecando nisso, vocês estão pecando nisso. Voltem-se para mim. Porque desse jeito não dá. E isso era tão sério, e Deus disse que não aceitava isso. Se você ler Malaquias capítulo 1, verso 10, Deus vai dizer para eles: ei, desse jeito que está o culto aí, eu não aceito. Vocês estão fazendo tudo de errado, vocês estão pecando de todas as formas possíveis, mas no dia de estar aqui, vocês estão aqui me cultuando? Não. Melhor seria se alguém chegasse lá no templo e fechasse as portas para ninguém entrar mais. Eu não aceito isso. E aí nós podemos tirar isso para nossas vidas. Por quê? Porque se nós passamos a nossa semana inteira pecando contra Deus, desobedecendo ao Senhor, é muito provável que você esteja aqui no domingo e Deus esteja dizendo para você: ei, era melhor você nem vir. Por quê? Porque não adianta. Não adianta. E aí a mensagem é: você tem que se voltar para mim. Porque enquanto você não se voltar para mim, não adianta. É melhor você não ter vindo do que viver uma vida em pecado contra Deus, dia após dia. Mas no dia que tem um culto, você está lá. Com relação, meus irmãos, aos dízimos e às ofertas, que é o assunto específico daqui, nós precisamos entender que contribuir financeiramente faz parte da nossa obediência a Deus. Contribuir financeiramente faz parte da obediência do povo de Deus para com Deus. Se nós olharmos o Antigo Testamento, se nós olharmos o Novo Testamento, nós vamos ver que contribuir financeiramente faz parte. Contribuir para o serviço de Deus, contribuir para a manutenção do reino de Deus na terra, para o sustento dos obreiros, para ajudar os necessitados, tudo isso faz parte da aliança que Deus tem com o seu povo. Deus espera isso de nós. Ele espera isso de nós. Contribuir é uma forma de você adorar a Deus também, é uma forma de você agradecer ao Senhor, é uma maneira de você reconhecer que tudo que você tem pertence a Ele. Tudo que nós somos e tudo que nós temos deve ser ofertado aos pés do Senhor. E com isso eu não estou dizendo que você deve vender tudo que você tem, sua casa, tudo, e trazer para cá para a igreja. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que tudo que você tem na sua vida, todas as áreas da sua vida, elas têm que estar entregues aos pés do Senhor. De maneira que se o Senhor falar: olha, se livre disso na sua vida, nós devemos nos livrar na hora. Por quê? Porque a nossa vida está aos pés dele. Mas agora isso é interessante por quê? Porque é pesado para nós contribuir. É muito pesado para nós contribuir. Isso pode ser um sinal que o nosso coração não está onde deveria estar. Isso pode ser um sinal que nós estamos muitas vezes amando as nossas posses. Isso pode ser um sinal que nós estamos amando ao dinheiro, e por isso é tão pesado contribuir. Meus queridos, tudo que temos deve estar disponível para servir ao Rei Jesus. Todo o nosso dinheiro deve estar disponível aos pés dele. Todas as nossas posses devem estar disponíveis aos pés dele. Toda a nossa vida deve estar aos pés dele. Mas nós queremos fazer seleção. Nós queremos dizer: não, isso aqui está disponível para Deus, mas isso aqui não está. Não posso deixar isso aqui. Não, eu posso até vir. Agora fazer isso aqui é demais. Porque nós queremos escolher. Parece que nós ainda não entendemos o que nós estamos fazendo aqui. Parece que nós ainda não entendemos que o Senhor quer o nosso coração, quer a nossa vida, de maneira que tudo esteja disponível para Ele. E você pode observar que nosso coração, ele é profissional em fazer outras coisas de deuses para nós, não é? Ou seja, é só você pensar aí na sua vida. Pense naquilo que para você é intocável. Pense naquilo que você não pode perder de jeito nenhum. Talvez o seu coração tenha abraçado isso de uma maneira que isso seja um Deus para você. Porque a única coisa que nós não podemos viver sem de jeito nenhum é o próprio Senhor.
Todas as outras coisas têm que estar disponíveis para Ele, de maneira que se Ele falar, tira isso da sua vida, nós temos que tirar. E aí você já pode pensar, e eu não preciso saber da sua vida, mas você já pode pensar, você com certeza já está pensando em alguma coisa. E isso pode ser um sinal de que talvez, não, eu não posso perder isso de jeito nenhum, talvez isso seja um ídolo na sua vida. Talvez o seu coração tenha feito disso um Deus. Pode ser o dinheiro. Por isso que é muito pesado para alguns contribuir. Eles podem fazer qualquer coisa, mas se mexer no bolso, aí dá problema. Eles ainda não entenderam que a vida financeira deles tem que estar aos pés do Senhor. Não só ela, mas toda a vida. Meus queridos, se você não contribui, se você não entrega seus dízimos, suas ofertas, você está desobedecendo a Deus. Você está pecando, e Ele espera isso de nós, Ele espera que nós contribuamos. Todavia, uma coisa tem que ficar clara: as contribuições, os dízimos e as ofertas, eles também não são uma forma de barganha com Deus, e nós temos que entender isso. Por quê? Porque muito se fala por aí disso. Primeiramente, que Deus não precisa de dinheiro nenhum. Deus não precisa de dinheiro algum nosso. E muitos pensam e muitos ensinam por aí que se nós contribuirmos, se nós entregarmos as nossas contribuições, os nossos dízimos e as nossas ofertas, tudo certinho, significa que tudo vai dar certo na nossa vida. Mas não é isso, meus irmãos. Você entregar suas contribuições não necessariamente quer dizer que você vai ter uma casa melhor, não quer dizer que você vai ter um carro melhor, não quer dizer que o seu salário vai ser melhor, não quer dizer que se você entregar seu carro você vai receber 3. Não é isso. Não quer dizer que quanto mais dinheiro você der, mais abençoado você vai ser. Não é assim que funciona. Não é isso que Deus está querendo ensinar aqui. Pessoas que dizem isso estão contando uma mentira. E pessoas vão atrás disso, por quê? Porque as pessoas querem ser abençoadas, elas querem ter mais e mais. Mas isso é uma mentira, definitivamente não é isso que a Bíblia está ensinando. Deus quer um povo obediente aos seus mandamentos. Deus quer um povo obediente à sua aliança. Nós devemos sim entregar as nossas contribuições. Por quê? Porque isso é obediência ao Senhor. Deus espera isso de nós. Mas nós devemos ter consciência de que fazer isso sozinho não vai fazer com que nós sejamos mais ou menos abençoados. Você pode entregar até o seu salário todo como contribuição. Você pode vender sua casa e entregar tudo, mas se você vive uma vida de pecado diante do Senhor, de nada vai adiantar. De nada vai adiantar, meus irmãos. De nada vai adiantar você entregar suas contribuições e você ser um jovem ou uma jovem solteira que dorme com seu namorado. De nada vai adiantar. De nada vai adiantar você trazer suas contribuições e você viver traindo seu marido, sua esposa. De nada vai adiantar. De nada vai adiantar você trazer suas contribuições e você ser uma pessoa imoral, um mentiroso, um ladrão. De nada vai adiantar você dar suas contribuições. Você não vai ser abençoado. Você não vai receber uma casa, um carro de volta. Não vai. Não adianta trazer as contribuições e você ser um adolescente, um jovem que vive desobedecendo seus pais. Não adianta. Aí Deus pode estar olhando para nós e dizendo, como Ele disse para o povo em Malaquias 1:10, ei, não está adiantando de nada, melhor seria se fechasse as portas da igreja, porque isso aí eu não aceito. E Deus ainda disse para o povo, eu não tenho prazer de vocês, eu estou enojado de vocês. Porque o povo estava achando que aquelas contribuições que eles estavam fazendo estavam servindo de alguma coisa, aqueles animais defeituosos que eles estavam oferecendo, eles estavam achando que estava servindo para alguma coisa. E Deus estava dizendo, isso aí não adianta, além de vocês estarem vivendo uma vida de pecado, vocês estão fazendo tudo errado, trazendo essas ofertas aqui que não prestam, e vocês ainda estão achando que eu estou me alegrando com isso. Não aceito isso. De nada adianta, meus irmãos. O que Deus realmente quer, e o que Deus realmente abençoa, é a obediência, um coração reto, amor a Ele, uma vida santa, e contribuir financeiramente faz parte dessa obediência. Nós devemos sim contribuir com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Isso faz parte da obediência ao Senhor. Deus espera isso de nós. Mas nós nunca podemos esquecer, nós nunca podemos separar as nossas contribuições da nossa vida.
Nós nunca podemos separar isso. Sendo assim, meus irmãos, a mensagem de Malaquias, que Malaquias está ensinando aqui, é que Deus requer, exige total obediência do seu povo. Não só nas contribuições também, mas Ele quer em todas as áreas. Ele quer que você seja fiel a Ele em tudo, que você adore somente a Ele, que você o ame de todo o coração, que você seja uma pessoa que fala a verdade, que você seja uma pessoa honesta, que você seja fiel ao seu esposo, à sua mulher. É isso que Deus quer, isso são só alguns dos mandamentos. O Senhor requer isso de nós. E agora, diante disso, você pode olhar para você mesmo, você pode olhar para o seu próprio coração e responder essa pergunta: será se eu estou de acordo com o padrão que Deus quer? Olhe para o seu coração e responda com sinceridade: eu estou dentro do padrão que Deus quer? Porque a grande verdade é que nós, muitas vezes, olhamos para aquele povo de Israel e nós falamos mal dele. Como é que pode aquele povo hipócrita fazer um negócio desse? Mas muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. A diferença é que nós não estamos trazendo animais para cá, mas nós fazemos isso com outras coisas. Será se você está no padrão que Deus exige de um servo dele? E aí entra a contribuição, entra a sua vida, entra todas as coisas. E a verdade, meus irmãos, é que saber que Deus exige total obediência do seu povo deveria nos aterrorizar, deveria nos deixar com medo. Por quê? Porque se nós formos sinceros, se nós fôssemos falar realmente a verdade, nós vamos chegar à conclusão que nós não estamos no padrão que Ele exige. Nós vamos chegar à conclusão que nós não estamos sendo aquilo que Ele quer de um servo dEle. A verdade é que nós falhamos no cumprimento da aliança também, igual aquele povo. Se a gente for olhar para o que Deus exige de uma pessoa que serve a Ele, nós vamos ver que nós estamos muitas vezes longe de onde deveríamos estar. Muitas vezes igualzinho àquele povo. E foi exatamente por isso que Deus mandou o seu Filho Jesus para assumir a nossa culpa. Por quê? Porque nós erramos, porque nós caímos, porque nós não fazemos o que Ele manda, porque nós não conseguimos cumprir aquilo que Ele quer de nós. E aí Deus mandou Jesus assumir a nossa culpa, pagar pelos nossos pecados, que são muitos. Nós precisamos desesperadamente de perdão e salvação por causa da nossa culpa, dos erros e por causa da corrupção que habita em nosso coração. E você não pode olhar para Deus e dizer: em que eu estou errando? Você não precisa dizer isso, porque o seu coração aí, ele já está todo corrompido pelo pecado. Não é à toa que eu sempre repito que você não pode acordar pela manhã e falar: hoje eu não vou cometer nenhum pecado. Você, às vezes, nem desce da cama e já comete, porque o seu coração é corrompido pelo pecado. Ele já está aí dentro, o problema já está aí no seu coração. E é por isso que, desesperadamente, nós precisamos de perdão, nós precisamos de salvação, porque nós temos culpa diante de Deus e nós somos corrompidos pelo pecado. E é por isso que, desesperadamente, nós precisamos de Jesus. É por isso que desesperadamente nós precisamos desse Senhor que nos purifica, que nós precisamos desse Senhor que nos limpa, que tira essa culpa que está o tempo todo nos seguindo. Nós precisamos desse Senhor, nós precisamos dessa salvação, nós precisamos desse sangue que limpa esse coração sujo que é o nosso. E aí, de novo, vale a pergunta: será se você está cumprindo o padrão que Deus exige de um servo dele? Meu querido, se você não está, pois a mensagem para você é a mesma que Deus disse para o povo. Verso 7, voltem para mim e eu vou me voltar para vocês. Ou seja, se arrependam dos seus pecados, voltem a me obedecer, se arrependam dos seus pecados, comecem a olhar para o que eu quero de vocês e comecem a cumprir isso. Porque enquanto nós não nos arrependermos dos nossos pecados e não termos o nosso coração purificado dessa culpa e dessa corrupção, nós vamos continuar caminhando na contramão e nós vamos estar debaixo de maldição. E o nosso caminho é só nós estamos caminhando para a destruição, nós estamos caminhando para a morte.
porque o salário do pecado é a morte. E não tem como uma pessoa andar na contramão do que Deus quer e não terminar em morte. Por isso, pense, reflita, olhe para o seu próprio coração, como está a situação dele. Porque se você se encontra falho diante de Deus, a mensagem é: se arrependa hoje. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Se arrependa hoje. Se o problema são as contribuições, volte a contribuir, porque Deus quer isso. Se o problema é que você não consegue se livrar da mentira, se arrependa dos seus pecados, clame ao Senhor para que Ele purifique seu coração. Se você não consegue parar de ter esses pensamentos imorais, se arrependa, peça ao Senhor que Ele purifique a sua mente. Volte para o Senhor, e aí Ele vai voltar para nós. Curve sua cabeça e vamos orar nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, nós te suplicamos, no nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Somos tão pecadores. Senhor, desobedecemos o Senhor de tantas formas diferentes. Muitas vezes nós não levamos a sério o nosso dever de contribuição. Muitas vezes nós não levamos a sério os nossos dízimos, as nossas ofertas. Muitas vezes nós não levamos a sério o culto ao Senhor. Muitas vezes nós não levamos a sério o nosso casamento. Muitas vezes nós não levamos a sério a forma como nós vivemos no dia a dia. Mas nós estamos entendendo, baseado no que a Tua palavra diz, que a nossa vida diária tem tudo a ver com o culto que oferecemos ao Senhor. Nós estamos vendo que o nosso coração é culpado e corrupto, mas o Senhor pode limpá-lo. E o Senhor disse para aquele povo: voltem-se para mim e eu vou me voltar para vocês. E nós entendemos que a Tua mão também está estendida para nós hoje. Voltem-se para o Senhor. Ó Deus, nos ajuda. Ó Deus, se estamos amando o dinheiro, que o Senhor nos ajude a quebrar esse Deus no nosso coração, para que voltemos a olhar para o Senhor como o único Deus verdadeiro, e não para o dinheiro, não para as coisas que temos. No nome de Jesus nós te pedimos, Pai, coloque no coração de cada um que está aqui a extrema urgência que nós temos de nos arrepender dos nossos pecados. No nome de Jesus que nós te oramos, no nome de Jesus que nós te pedimos. Amém.